Agora vamos falar de políticas e regras gerais do Mercado Livre. Eu estou aqui com vocês, vai ser um bate-papo muito interessante. É importante você pegar um caderno, ou uma folha, seu lápis, sua caneta e anotar algumas coisas que eu vou falar ao longo desse vídeo e são bem importantes para você entender como funciona o Mercado Livre. É óbvio, no vídeo anterior eu comentei de como funciona e as regras gerais e políticas também é um pouco de como funciona. Mas essas regras, essas políticas são tão importantes que eu deixei um vídeo especial, que é o que eu vou falar com vocês agora, só para falar dessas regras gerais e das políticas. Como qualquer marketplace, como qualquer lugar que você faça uma conta, tem acesso, sempre tem suas políticas, né? Normalmente, a gente não costuma ler as políticas e regras. Você faz assinatura, seja em algum site, em qualquer lugar, vem lá, está de acordo com as políticas e regras. Normalmente, a gente ou lê algumas coisas, são poucas pessoas, pouquíssimas pessoas que leem tudo ou um pouco daquilo. Normalmente, você dá o ok, está tudo certo, nem sabe exatamente o que está ali por trás. Mas tudo bem, é assim que as coisas funcionam. E normalmente, quando se é uma coisa do nosso interesse, como é o caso agora, vender produtos pela internet, você precisa saber dessas regras e dessas políticas, pelo menos em linhas gerais. Quais são as mais importantes? Quais são as regras e políticas que podem elevar meu negócio para outro patamar? E quais são as regras e políticas que, de repente, eu não seguir ou eu infringir essas regras levam o meu negócio para o buraco, da noite para o dia. Exatamente isso. Então, por isso, pegue seu caneta, pegue seu papel, seu caderno e acompanhe a aula da qual eu vou relatar todas as políticas e regras gerais que são mais importantes nesse negócio. É claro, eu ficaria aqui com vocês horas, porque se você pega o contrato de política do próprio Mercado Livre de venda, de comprador, é gigante, tem várias páginas. Então, tem várias páginas, várias cláusulas que são importantes, óbvio, mas para o nosso negócio é importante. Eu vou falar só em linhas gerais quais são as de fundamentais importância para nós tocarmos esse negócio. Então, tudo começa com a reputação. Então, o que é reputação? Você vai ter uma conta no Mercado Livre e para essa conta você terá reputação. Então, é o quanto você é bom naquilo que você está fazendo. Ou seja, você está vendendo um produto, você está tendo um bom atendimento, você está entregando suas vendas no prazo, você não está tendo reclamação, você está respondendo seus clientes, as dúvidas, as perguntas em tempo. Então, isso tem uma série de regras que te dá a reputação, ou seja, ele te dá uma cor da sua conta, né? Se a sua conta é verde, se você atende todas as regras dentro dos prazos ou das especificações dele, você fica no verde. Se você atende mais ou menos ou foge de uma ou outra, você fica no amarelo. Se você já está capengando, indo mal, você fica no laranja. E se você está muito ruim, ou seja, se é um péssimo vendedor, você fica no vermelho. Então, sua reputação tem o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Então, nós vamos falar aqui das regras gerais para você ficar no verde. Por quê? A reputação é tão importante. Se você tem reputação verde, significa que você está atendendo as cláusulas que o Mercado Livre define como prioritárias para que você tenha sucesso como vendedor. E é claro, quem está do outro lado, ou seja, o comprador, ele está vendo a sua reputação, ele está vendo se você é um cara que atende de acordo com as regras do Mercado Livre. Então, o que o Mercado Livre faz? Quem é verde, quem está com boa reputação, ele também dá um respaldo maior para essas pessoas, ou seja, ele publica mais anúncios seus, ele faz mais propaganda, te coloca naquela questão do topo das primeiras páginas, enfim, uma série de outras coisas. Então, a reputação é muito importante. Talvez, eu diria que é a coisa mais importante do que ter necessariamente um bom produto e um bom preço
é a reputação. Por quê? Não adianta você ter um bom produto ou um bom preço e ter uma reputação ruim, porque você pode ter o melhor produto do mundo ou o melhor preço do mundo. As pessoas nem vão olhar o teu produto, porque você não estará nas primeiras páginas. Você estará com a reputação ruim. Ou, imaginem que eu vou comprar uma bicicleta. E eu vendo uma bicicleta e você vende a mesma bicicleta. Só que eu vendo uma bicicleta por R$100 e você vende a 50. Só que aquela pessoa vê que eu tenho uma reputação, que eu entrego no prazo, que eu atendo tudo que eu especifiquei, eu atendo todas as regras. E você vende por 50, mas você não entrega no prazo, você mal entrega seus produtos, você não responde, você não dá atenção devida ao seu cliente. Então, de quem você compraria? Obviamente, de quem tem reputação, por mais que você esteja pagando um pouco mais caro. Então, só dei esse exemplo para você ter uma ideia que eu posso ter o mesmo produto, eu posso ter um preço melhor, mas a pessoa compra de quem tem reputação. Então, reputação é fundamental. Então, você precisa ter essa reputação. Você precisa ter essa reputação. E essa reputação, eu abri uma conta, eu já tenho reputação, porque você não tem venda, você não tem comercializou nada, não. Você não tem reputação. Você só passa a ter reputação nessas cores que eu falei, verde, amarelo, laranja ou vermelho, ou seja, o Mercado Livre só te considera com reputação a partir do momento em que você faz as suas primeiras 10 vendas. Então, coloquei o meu produto para vender, não importa se é 1, 2, você tem 100 anúncios lá, não importa. Você tem que ter 10 vendas de produtos. Pode ser 10 vendas para o mesmo produto, né? Ou 10 vendas de produtos alternados, não importa. Desde que 10 pessoas diferentes compraram o seu produto. Então, só a partir da 10ª venda, você terá sua reputação calculada. Você começará a ter a sua reputação calculada. Então, as primeiras 10 vendas são importantíssimas. Eu não vou falar nesse momento das primeiras 10 vendas, porque ela é tão importante que eu tenho um vídeo falando só da importância das 10 primeiras vendas, tá certo? Mas, para você começar a ter reputação, você precisa ter as suas 10 primeiras vendas. Então, voltando à questão das regras e políticas gerais, nós temos, então, o número de vendas. Qual que é a primeira coisa que o Mercado Livre começa a calcular, uma vez que você começou a vender? Qual o seu número de vendas? Então, como eu disse há pouco, você precisa ter, no mínimo, 10 vendas nos últimos 3 meses. Ou seja, nos últimos 3 meses de venda, você precisa ter 10 vendas. Pô, Walter, mas eu abri minha conta hoje. Não tem problema nenhum, ele vai calcular de hoje para trás. Então, cada dia que vai passando, ele vai calculando, mas no contexto geral, ele pega sempre como base os 3 primeiros meses. Lógico, no começo você não vai ter os 3 primeiros meses, mas depois de um determinado tempo que você está vendendo, você sempre terá os 3 primeiros meses. Então ele pega os últimos 3 meses e faz todas essas contas, todos os números que eu vou passar para você agora. Então tome nota, porque é muito importante. Então, primeiro ele vai calcular o número de vendas que você teve. Então, quantas vendas ele teve nos últimos X meses. E com base nisso, nos últimos 3 meses normalmente. Então, com base nisso, ele vai fazer algumas outras contas. Qual que é o segundo critério, talvez mais importante também? É o tempo de entrega das suas vendas. Então, você tem seu número de vendas e tem o tempo de entrega das suas vendas. Ou seja, o Mercado Livre, uma regrinha básica para você. Uma vez que você vendeu o seu produto, você tem 24 horas para postar esse produto para o seu cliente. Como assim, Walter, postar? Então quer dizer que se o cara comprou hoje às 10 horas da noite, eu tenho até amanhã às 10 horas da noite para postar esse produto? É exatamente isso. Então, quando eu coloco 24 horas, é sempre considerando de segunda a sexta-feira, né? Óbvio que quem compra seus produtos na sexta-feira, você só consegue postar na segunda, porque normalmente sábado e domingo você não consegue postar nem em transportadora, nem nos Correios, muito menos nos Correios. Algumas agências funcionam aos sábados dos Correios, mas como 95% normalmente não funcionam, eles não consideram como dia útil de entrega. Então isso que eu estou falando do tempo de entrega, você considera de segunda a sexta-feira, ou seja, uma vez que você fez uma venda, você tem 24 horas para postar aquela venda.
Pô, Walter, então como é feito esse cálculo? É feito da seguinte forma. O Mercado Livre, a regra é o seguinte, você tem 20%, você pode atrasar as suas entregas em até 20%. Ou seja, se você teve 10 vendas, você pode entregar 2 vendas fora do prazo de 24 horas, porque você estará dentro do limite de 20% de atraso aceitável pelo Mercado Livre, tá certo? Então, se você pode atrasar, é óbvio que você pode atrasar, de repente você não tem a mercadoria ou aconteceu algum problema, você não conseguiu postar dentro dessas 24 horas. Então tem uma tolerância. Que tolerância é essa? 20%. Então até 20% de atraso nas suas entregas, você tá dentro, tá com a nota verdinha, tranquilo. Se você ceder a isso, você já começa a entrar na nota amarela. Então, então tem o número de vendas, o segundo pré-requisito que você tem que atender é as entregas em 24 horas, as postagens em 24 horas. Tome muito cuidado porque você pode achar que foi lá e deixou no correio, uma mercadoria, o cliente comprou, você lá foi e deixou no correio. Só que o correio, por alguma razão, questão administrativa ou operacional, não postou no sistema, não leu, não bipou aquela etiqueta naquele dia que você postou. Então vou dar um exemplo. O cara foi lá e comprou de você às 5 horas da tarde de uma segunda-feira. Você tem até às 5 horas da tarde de terça-feira para postar. Você foi lá e deixou no correio 1 hora da tarde. Só que os correios, como eu falei, por alguma razão operacional ou administrativa, não bipou e falhou e não deu entrada naquela sua mercadoria. E não considerou aquele dia que foi postado, foi só no dia seguinte. Moral da história, aquela tua mercadoria estará contando como atraso de entrega. Então precisa ficar muito atento a isso. Então você tem não só postar e ter a certeza que foi bipado e ter o comprovante de que aquela mercadoria você conseguiu postar e está no sistema dos Correios, que automaticamente o próprio sistema do Mercado Livre vai ler tudo isso. Então preste muita atenção com relação ao tempo de entrega, tá certo? E como terceiro item importantíssimo que você precisa tomar nota como regra é o tempo das respostas. O que seria o tempo das respostas? O Mercado Livre calcula quanto tempo você demora para responder as perguntas dos seus clientes. Então funciona da seguinte forma: você tem um anúncio e como eu falei, aquele anúncio, as pessoas vão começar a ver o anúncio, a cogitar comprar aquele produto, e tem um chat em todo anúncio, porque você pode fazer pergunta ao comprador. Eu estou comprando uma bicicleta, eu quero saber quantas marchas essa bicicleta tem. Vou perguntar. Normalmente, muitas informações que os clientes pedem estão na descrição do produto ou já consta lá em algum lugar específico, mas as pessoas normalmente não leem tudo que é devido do produto. Mesmo que você faça uma boa descrição, coloque todas as informações para evitar perguntas, as pessoas normalmente têm que fazer o que é mais fácil. O que é mais fácil? Pegar o celular, tablet ou o computador e fazer a pergunta para o comprador. Por exemplo, quantas marchas essa bicicleta tem? Tem branca, tem preta? Enfim, a pessoa começa a fazer perguntas para você. Então, quando você tem um produto, a pessoa entra no teu anúncio, vê e faz uma pergunta para você sobre aquele produto, você tem 2 horas para responder aquela pergunta. Ora, Walter, eu tenho 2 horas? E se eu não responder? Você não responder não tem problema algum, só que a tua reputação começa a baixar. Lembra do verde, do amarelo, do laranja e do vermelho? Se você começar com atraso nas respostas, você tende a ter uma conta não no verde, no amarelo, porque você não atende uma das principais regras do Mercado Livre, que é atender os clientes. Ora, se alguém está interessado no seu produto, se alguém fez uma pergunta, como você vai mostrar que você é sério, que você está interessado em vender e que você é uma empresa que está do outro lado interessada em vender? Respondendo e dando todo o respaldo para aquela pessoa tomar a decisão se vai comprar ou não o seu produto. Algumas pessoas normalmente compram sem fazer pergunta, ou porque está muito claro o anúncio, ela entendeu direitinho o que ela precisa saber do produto, já está claro ali, ela já sabe, ela vai e compra. Mas normalmente fazem perguntas e você tem que responder. Então, esse é o terceiro item, talvez mais importante, dentro das regras do Mercado Livre, que é responder as perguntas em 2 horas. Então, como é calculado isso também? É óbvio que ele pega suas últimas respostas nos últimos 3 meses e faz uma média disso. E faz uma média. Uma você demorou 2 horas, a outra você demorou 10 minutos, a outra você demorou 3 horas. Ele pega todo esse montante de tempo, divide pelo número de perguntas e dá um tempo relativo de
esse vendedor está em média respondendo todas as suas perguntas nos últimos 3 meses em 3 horas, em 2 horas, em 10 horas, enfim. Ele faz uma média, uma estatística, e você tem que ficar abaixo de 2 horas. Esse é o número limite para ter uma boa reputação no Mercado Livre. Lembrando que, caso você não responda em 2 horas as suas perguntas, na média geral das perguntas, os seus anúncios tendem a não estar na visibilidade máxima do Mercado Livre. Mesmo que você tenha colocado aqueles 16%, que é para ter mais visibilidade ou coisa do tipo, eles vão deixando o seu anúncio de lado. Por quê? É melhor eles darem atenção ou colocar aquele na primeira página, um cara que sempre está atento aos seus clientes, do que um cara que não responde. Então, fique muito atento a isso, ao tempo de resposta das perguntas que os compradores possivelmente fará para você, correto? Então, tome nota disso aí. Um quarto item que é importantíssimo e fundamental, que você tem que tomar nota e ficar muito atento, é o percentual de reclamação das suas vendas. Ora, Walter, o que seria o percentual de reclamação? O Mercado Livre aceita até 5% de reclamação. Ou seja, você pode ter até 5% das suas vendas, 5% do seu público pode reclamar do seu produto. Isso é aceitável. Você pode vender um produto, você vendeu um produto, o cliente de repente não está satisfeito com o teu produto, ele quer devolver, ou porque você não atendeu no prazo, ou porque teve algum problema quando ele recebeu, enfim, seja por qual motivo for, ele tem o direito de reclamar e de questionar aquilo, se ele não foi atendido, ou se por alguma razão ele se sentiu lesado ou coisa do tipo. Então, tem algumas classificações que o Mercado Livre penaliza você. Como assim, Walter? Eu faço uma venda e se eu entreguei tudo certinho, o cara quiser reclamar, ele tem o direito e eu sou penalizado? Sim, você é penalizado. Então, só que tem algumas coisas, por exemplo, o cliente comprou um produto teu e não gostou, chegou lá e falou, não é o que eu precisava, não é necessariamente o que eu imaginei, eu quero devolver. Ele abre uma reclamação, quem não gostou do produto ele quer devolver. Então, isso penaliza você? Não, necessariamente. É uma reclamação, mas não afeta a sua reputação. Porque você não teve culpa. Você vendeu, entregou no prazo, entregou como ele queria, porém, ele desistiu da compra, ele desistiu de ter o produto. Então, uma reclamação que o Mercado Livre entende que você não teve culpa. Então, assim como esse exemplo, tem outros também, que eles vão entender que você não teve culpa. Porém, dependendo da reclamação, se tá demorando muito para entregar, ou não foi postado no prazo, ou ele me enrolou, ou ele fizer alguma reclamação que de repente é porque você deixou de atender aquilo que definiu para ele como premissa na hora da venda, ele o Mercado Livre vai tender a dizer que você é o culpado e você vai ser penalizado. E que penalização é essa? Ele pega o número de vendas que você teve, ou seja, quanto de venda, não é quanto em quantidade de venda, é o quanto em valor de venda. Então eu peguei e vendi um produto vendi 10 produtos. Esses 10 produtos eu vendi num montante deu R$100. Mas tem um único produto que eu vendi que custou R$50. Então significa dizer que eu tenho um total de venda de R$150. Um monte de produtos lá que eu falei de 100, total deu 100, e um único eu vendi por R$50. Somando tudo deu R$150. Mas esse de R$50 o cara chega e reclamou e deu um problema e você de repente é o culpado. Significa dizer que aqueles R$50 em 150 significa 30% de reclamação na tua venda. Então preste atenção, não é número de venda, né, versus número de reclamação, é valor de venda versus valor de reclamação. Né? Então, nesse caso que eu dei, você tinha uma venda total de R$150, porém naquele produto que foi reclamado, só ele custou 150, ou 50. Então, esse 50 representa 30% no total de 150. Então, se você tiver um índice de reclamação de 30%, você cairá na reputação vermelhinha ou amarelinha, você deixará de ser verde. Então, quando eu estou falando isso, é importante sempre frisar, nos últimos 3 meses, então ele vai pegar o total das suas vendas nos últimos 3 meses em valor versus o total das reclamações nesses também 3 meses em valor. Vai fazer o comparativo e ver
quantos por cento deu isso de venda, então, de reclamação. Então, se você tiver um índice de 5%, ou seja, o seu limite é 5%, se tiver mais de 5% de reclamação, você tenderá a ficar no amarelo ou no vermelho. Então, lembrando que o Mercado Livre ele não avisa você, olha, você está começando a ficar no amarelo, você está tendendo a ficar no amarelo. Não, quando você está com 4,98% de reclamação, ele vem te dar um aviso, olha, tome cuidado que sua conta está prestes a perder reputação, a ficar no amarelo ou no vermelho, porque você não está atendendo, está tendo muitas reclamações. Então é importante porque ele só avisa em cima da hora, então você tem que controlar tudo isso. E como você controla? Tem alguns macetes que eu vou passar para vocês depois, de como você controla algumas outras ferramentas. Dá para controlar pelo próprio Mercado Livre, mas é chatinho. Dá para controlar na mão, eu controlo muito na mão também todas as minhas vendas, né? Eu tenho meu relatório, minhas planilhas do Excel, e tem outras ferramentas que você contrata também, que você consegue controlar todos esses índices. Quando eu falo controlar, é saber em que nível está esses índices, para saber se você está bem, está mal, ou está próximo de perder a sua conta ou reputação por conta desses não atendimentos, dessas regras principais, tá? Então, outra coisa muito importante é você não infringir as regras de venda. Tem uma série de regras que são colocadas lá quando você vai anunciar um produto. Então, você tem que ficar muito atento. Quais seriam essas regras? Primeiro, você não pode fazer 2 anúncios de um mesmo produto. Como assim, Walter? Peraí, se eu tenho um produto, para que eu tenho 2 anúncios? Tem todo um macete que eu vou explicar para vocês também, mas por regra e política do Mercado Livre, você não pode fazer vários anúncios de um mesmo produto. Vou dar um exemplo. Você vai vender uma cadeira, só que você anuncia uma cadeira por... tô vendendo essa cadeira, fez toda a descrição e anuncia ela por R$100. Aí você faz um outro anúncio e vende a mesma cadeira, só que essa você põe R$99. Você só mudou o preço, né? Ele não aceita esse tipo de coisa, porque é o mesmo produto do mesmo vendedor. Significa dizer que você não precisa ter 2 anúncios. Tendo um só, basta, né? Então isso é uma das políticas que você não pode infringir. Infringindo essa política, você tende a ter a sua conta bloqueada. Quando eu falo conta bloqueada, eu falo, peraí, Walter, então tem uma conta lá, eu tô vendendo, tô sucesso... E aí, se eu infringir as regras, o Mercado Livre tem o direito de bloquear a minha conta ou de excluir a minha conta? Tem. Por isso, todas essas regras são importantes ficar atento. E se você infringe alguma regra que ele julga grave, que é essa que eu estou falando, por exemplo, de colocar colocar 2 anúncios para o mesmo produto, ele te dá um aviso, mas dependendo da gravidade, ele já cancela a sua conta nas horas seguintes. Então precisa ficar muito atento. Então vamos lá, aquelas outras regras que eu falei de reputação, você não terá sua conta bloqueada ou coisa do tipo. Você terá apenas sua reputação abalada ou afetada, vai estar ruim ou boa, né? Mas essas que eu vou falar daqui por diante, como eu comecei falando da questão de ter mais de um anúncio do mesmo produto na sua conta, isso é assim, nem pense, você fez isso, os caras analisam, tem todos os robozinhos dele, toda uma infraestrutura que possibilita eles saberem, né, diante de milhões de usuários aí, quem está fazendo isso, e ele tira a sua conta na hora, porque ele entende não, ele colocou como política que não pode fazer isso. Isso é uma das coisas que de forma alguma você pode fazer. Outra coisa importantíssima para você ter como política, que não pode ser, não pode infringir, mas Walter, se é política, se é regra, a gente não pode infringir nunca. Sim, por regra sim. Porém, tem algumas que eles entendem como assim, premissas máximas. Essas, se você falhar, tá fora, você não serve para ser vendedor deles. Então, uma outra que eu vou colocar para vocês é ter mais de uma conta do mesmo usuário. Peraí, Walter, como eu tenho uma conta, eu vou ter 2 contas do mesmo usuário? Imagina que eu, Walter, abri uma conta no Mercado Livre, então eu abri minha conta, depois num outro momento eu vou explicar como que abre essa conta, mas eu abri uma conta, coloquei meu nome, meus dados, meus e-mails, minhas informações todas lá necessárias,
meu endereço, e aí depois eu vou lá no segundo momento e abro uma outra conta, com nome Walter no meu CPF, só que eu dei um outro e-mail e dei um outro endereço, tá certo? O que o Mercado Livre entende? Que você tem duas contas e você está usando as duas contas para vender. Walter, eu não preciso disso. Precisa? Normalmente, não é que precisa. Tem muitas pessoas que fazem isso. Então, como eles já sabem de alguns macetes que alguns vendedores começam a entender e quer burlar os caras, eles colocam como regra que você não pode ter mais de uma conta por pessoa. O que você pode ter? Você pode ter uma conta como pessoa física no seu CPF, e você mesmo pode ter outra conta no teu nome, mas como pessoa jurídica. Então aí sim você pode ter duas contas, uma como pessoa física e uma como pessoa jurídica. Nunca duas como pessoa física ou duas como pessoa jurídica no teu nome, tá? Isso é muito importante, e é muito importante você ficar ligado nisso e atento a essas políticas, porque são políticas que eles não toleram. Outra coisa, uma outra política bem importante. Se você cadastra um produto, quando você cadastra um produto e você tem as categorias desse produto. Horas, categorias. Que categoria que é o meu produto? Vamos lá, eu estou colocando ele... Lá, você já quando você cadastra um produto, você já é direcionado automaticamente por eles. Não tem que falar que tipo de produto. É produto? É o que? Móveis? Sim. Decoração? Sim. Para que ambiente? Quarto, sala, banheiro. Então tem algumas categorias que você vai classificando o seu produto. Então é muito importante que você classifique o teu produto dentro da categoria correta. Nem sempre um produto ele tem uma categoria específica. Quando eu falo específica, ele pode ter 2 ou 3 categorias que ele se encaixa, mas é importante que o teu produto claramente esteja na categoria ou em uma das categorias que ele se encaixa, porque se você tentar burlar isso, eles bloqueiam a sua conta também. Mas Walter, como assim eu burlar isso? Qual interesse eu teria em burlar isso? Eu vou explicar para vocês o porquê que há interesses de vendedores de burlar isso. Quando tem algumas categorias de produtos que você tem um sistema de entrega mais facilitado. Você tem um sistema de entrega onde o Mercado Livre te dá alguns descontos especiais para você entregar aquele produto. No momento do frete e entrega, eu vou falar melhor disso, que é o mercado de envios. Então, não vou entrar nesse detalhe agora, mas é importante. Então, tem vendedores que eles fazem o quê? Eles colocam um determinado produto, cadeira, só que a cadeira, de repente, não está no mercado de envios, tá? Não é contemplado no mercado de envios. Por sua vez, você não tem desconto para enviar aquele produto, um desconto no frete ou coisa do tipo. Mas, de repente, banco está. Aí você, ao invés de colocar sua cadeira na categoria cadeira, você coloca a sua cadeira na categoria banco. Para quê? Para ser beneficiado na hora da entrega por conta de valores do frete ou coisa do tipo. Porque se você tem um frete mais em conta que beneficia quem está comprando, teoricamente você vai vender mais. Então tem alguns vendedores que burlam algumas questões das categorias para se beneficiar do frete e conseguir vender mais. Alguns burlam, dá certo por um tempo, depois acabam se ferrando. Então assim, eu já digo para você, não burle, não adianta, porque se você já começou, a gente tem que começar certo. Se você começa querendo burlar o sistema para dar uma despertão, para levar vantagem, cara, você vai levar vantagem na primeira, na segunda, uma hora você vai dançar. Então já indico para você, não burle isso, né? Eu até estou falando para quem está começando, talvez nem entenda muito o que eu estou falando ou por que eu estou falando isso, mas à medida em que você começar a vender, começar a entender na prática como funciona tudo isso, vai fazer muito mais sentido alguns exemplos que eu estou colocando agora de questão de categoria, tá certo? Então, muito importante ficar claro isso para você, de sempre fazer as coisas dentro das regras do Mercado Livre. É claro que algumas regras você talvez vai burlar, nem diria burlar, vai pecar em não atender porque desconhece aquela regra, não leu o contrato inteiro, não necessariamente é bom ler, mas não necessariamente você precisa ler as políticas lá antes de abrir a conta. Mas
Por isso eu estou fazendo questão de passar essas regras principais para você ter ideia de quais você jamais pode burlar ou fazer desentendido e achar que é o espertão, né? Outras regras são importantes, mas não são tão importantes como essas que eu estou falando, a ponto de você de repente ter sua conta bloqueada ou sua reputação afetada, tá? Então, essas seriam as regras principais aí para você ficar atento, regras e políticas principais para você ficar atento e saber o que deve e o que não deve fazer para não ter problema de reputação, sua reputação ruim ou pior, sua conta bloqueada ou cancelada. Isso é fundamental para você ter em mente e saber o que pode e o que não pode fazer. Outra questão de regra e muito importante para você entender, quando você tem uma conta, se você é comprador ou não, talvez já tenha ouvido isso ou visto isso. Mas assim, quando você é vendedor, você tem vendedores normais. O que são vendedores normais? São vendedores que, talvez como você está começando, vai começar a colocar um produto para vender e você tem R$1.000 de venda por mês, 2.000, 3.000 e voltando. Sempre o Mercado Livre pega os 3 meses como base para fazer esse cálculo. Então, o que é? Tem os vendedores normais, que são vendedores normais. Vendedores que vendem qualquer tipo de produto, mas não ultrapassam um limite de R$36.000 de faturamento nos últimos 3 meses. Por quê? O vendedor que ultrapassa, que chega na marca de R$36.000 de venda nos últimos 3 meses, ele ganha uma classificação, a primeira classificação especial, que é uma classificação de mercado líder. É um símbolozinho que você ganha, uma medalha que você ganha de mercado líder, que significa dizer o quê? Que você é um vendedor profissional, que você vende uma média de R$36.000 nos últimos 3 meses. Então, quando você tem essa medalhinha, você começa a ter algumas regalias. Que tipo de regalias? Os seus produtos começam a ser mais visíveis, ou seja, o Mercado Livre dá mais visibilidade para esse tipo de produto. Então, as pessoas, seus produtos conseguem chegar em mais número de pessoas. Outra questão, você começa a ter um atendimento especializado. O que é um atendimento especializado? Um atendimento VIP, vamos dizer assim. Você, na sua tela principal do seu cadastro, você começa a ter contato com pessoas do Mercado Livre. Em alguns vídeos anteriores eu mencionei que você não tem acesso, não tem contato com ninguém, é tudo pela plataforma, você tem que meio que se virar. A partir do momento que você vira Mercado Líder, você começa a ter acesso, ou seja, qualquer dúvida, qualquer problema que você tenha, qualquer questão que você queira fazer, pergunta, enfim, qualquer curiosidade, você tem um chat direto com pessoas do Mercado Livre, num horário bem bacana, se não me engano é das 8 da manhã até as 10 da noite, você pode tirar dúvida, reclamar de alguma questão, se está tendo algum problema em uma venda, como entrega com algum cliente, você consegue ter respostas rápidas e online com essas pessoas. Tanto você pode ligar para elas e elas vão te atender, como você pode conversar com o chat. O mais comum é conversar com o chat, porque você conversa ali e a pessoa já resolve o teu problema ou tua dúvida na hora. Então essas são as principais, talvez, vantagens de você ser Mercado Líder, que é a primeira linha de sucesso aí. Então, para ser Mercado Líder, você tem que faturar no mínimo R$36.000 nos últimos 3 meses. E qual é a próxima etapa disso? A próxima etapa disso é Mercado Gold. E o que é o Mercado Gold? É o cara que está acima do líder, ou seja, é o cara que vende nos mesmos 3 meses uma média de R$125.000 por mês. Então, óbvio, quando você chegar, o cara que chega nisso, o cara já está um profissional, já está caminhando muito bem. Para você faturar R$125.000 nos últimos 3 meses, é um número expressivo, é um número considerável, né? E um terceiro, e aí você também tem nesse Mercado Gold essas mesmas regalias que eu falei do Mercado Livre, do Mercado Líder, assim como outras também de acessibilidade à ferramenta, alguns descontos com relação a frete, algumas estratégias de negócio que é passada para você de uma forma melhor. Então,
você começa a ter melhor atendimento por parte do Mercado Livre. E qual seria a terceira escala e máxima escala? É o Mercado Platinum. O que é o Mercado Platinum? O Mercado Platinum é o cara que já vendeu mais de 300 mil reais aí nos últimos 3 meses. Então, um cara que está vendendo bem pra caramba, está na sua máxima. Para chegar lá, você também tem que atender umas outras regras, que é ter não somente vender, mas tem que ter no mínimo 20 vendas por dia. Todo dia você tem que ter no mínimo 20 vendas. Se tiver menos que isso, você já não entra como Platinum. Enfim, tem uma série de outras questões. Você percebeu que eu não dei muita ênfase ao mercado, a questões de benefícios ou não do mercado Gold e nem do mercado Platinum. Eu falei mais do mercado líder. Por quê? Porque, pessoal, o cara aqui é normalmente para quem está iniciando. Então eu não vou falar de um cara que já é sucesso ou que está lá em cima. Eu vou dar mais ênfase, mais informações para o iniciante, que é o vendedor comum, que é até os 36 mil reais, e para o que chegou nos 36 mil reais, que é mercado líder, que não é difícil. Dá para chegar e dá para chegar rápido. Normalmente, para vocês terem uma ideia, eu, hoje, é óbvio, com experiência ou coisa do tipo, mas quando eu abro uma nova conta, Walter, como abrir uma nova conta? Você falou para mim que não pode abrir mais de uma conta por CPF. Num próximo vídeo eu vou dar essas dicas para vocês. Eu abro outras contas, não necessariamente no meu CPF, mas consigo ter maior volume de venda. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas vocês viram que eu dei mais ênfase para o vendedor comum e para o vendedor do mercado líder, porque é muito comum o cara que começa e leva a sério isso, começar a vender, ter um bom resultado e num segundo momento já começar a ter um ótimo resultado, que é ser mercado líder, que já é um belo resultado e um caso de sucesso, porque para vender 36 mil reais em 3 meses, você consegue, eu diria que é um caso de sucesso, são poucos que conseguem, dá para conseguir, é só trabalhar, vou direcionar vocês para isso, mas o cara tem que gostar e focar naquilo para ter esse resultado. Então, por isso eu estou dando ênfase no vendedor comum e no vendedor mercado líder, porque as outras duas categorias já é um outro patamar, é assunto para um outro curso, é assunto para os caras que já estão lá no topo, já vendem há um tempo, já são líderes, já tem muito tempo de sucesso, não só sucesso de venda, como sucesso financeiro, tem equipe, tem muita gente trabalhando para eles ou coisa do tipo. Tá? Então, as regras e políticas gerais, eu passei nesse vídeo para vocês terem noção e a expertise de onde pisar, como pisar, o que fazer, o que não fazer, como pode se fazer ou não. Eu vou deixar como material de apoio também, aqui em algum lugar do treinamento vai estar aqui o link para você ter acesso às políticas. É importante porque qualquer dúvida que você tenha, você entra nesse link aí e lá tem as diversas políticas do Mercado Livre e regras. Eu fiz questão de falar dessas em especial porque são as principais, são as regras que você tem que ter na cabeça, são as regras que você tem que ter muito claras, isso faz parte do seu dia a dia. Você tem que ter isso muito claro e é óbvio, com o tempo e à medida em que você vai praticando, vai entendendo, vai vendo como funciona, isso fica automático na sua cabeça, isso fica muito claro na sua cabeça. Então, eu fiz questão de passar essas regras principais, porque são coisas que ninguém te fala, ninguém explica para você, você não acha isso normalmente escrito em algum lugar. Muitas pessoas desistem de vender porque não entendem essas coisas que, por mais que pareçam simples, é importante você tomar nota, porque quando você pensa que não, você está infringindo uma regra ou uma política da qual eu já passei para vocês, mas sem perceber você acabou fazendo algo errado e pode ser penalizado com a suspensão da tua conta ou bloqueio por um tempo determinado dela, ou ter sua reputação abalada por conta disso. Então, esse é o vídeo das regras gerais. Preste atenção, tome nota, porque essas regras serão de fundamental importância para o seu sucesso nas suas vendas. No próximo vídeo,
você vai saber muito mais.